Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. É uma grande honra fazer parte deste evento incrível. E hoje eu vou falar de um tema muito interessante e importante, que são as maneiras de como o Digital Assistant, o Oracle Digital Assistant pode transformar os aplicativos corporativos, né, os aplicativos B2B, e eu vou fazer isso da seguinte forma, né? Eu vou começar explicando um pouco de como nós, usuários finais, nos adaptamos muito bem a essa realidade de utilizar aplicativos de voz ou assistentes digitais, né, que nós chamamos de bot, né? Nós, usuários finais, entramos no nosso carro e ligamos nosso celular e falamos para onde a gente quer através da voz. Um robô pega essa informação e nos guia utilizando as informações de latitude e longitude de onde a gente está, e com isso consegue gerar melhores caminhos e tudo mais. Senão, se a gente quer, por exemplo, saber qual é a previsão do tempo para o próximo dia, a gente também geralmente entra no nosso celular, pergunta para a Siri ou então para o Google Assistant, ou então se a gente tem algum dispositivo na nossa casa, por exemplo, o Alexa, a gente utiliza esses dispositivos para fazer pergunta. Isso, como interface para nós, usuários finais, é sensacional. Nós nos adequamos a este mundo de interfaces conversacionais e gostamos disso. E é muito simples entender o porquê, né? O motivo de isso ter acontecido é porque é muito fácil a gente conversar ou se comunicar através de textos, né? A cada frase que nós falamos, a gente tem um objetivo com ela. Então, nós caminhamos, foi uma jornada grande de engajamento e aprendemos bastante como usuários finais e também como usuários das empresas a navegar por esse mundo. Que primeiro a gente começou lá atrás, onde todo mundo tinha que ter um website, e aí a gente resolvia tudo com esse website e tudo mais. Depois, o incrível Jobs veio e trouxe um momento iPhone, onde ele falou, não se preocupe se você tem um problema, porque se você tiver, nós vamos ter um aplicativo para resolver esse seu problema. Só que com isso ele também criou um outro problema, ou um outro nicho de mercado, que é o seguinte, a gente sempre vai precisar de mais espaço para guardar esses aplicativos. E, finalmente, nós chegamos à era dos chatbots. Por que nós chegamos nessas interfaces conversacionais e nos adequamos tão bem a elas? Por que foi tão fácil a adequação a essas interfaces? Porque simplesmente nós não precisamos aprender a utilizar. A gente entra no interface e simplesmente faz uma pergunta e essa interface nos responde, geralmente. Isso é o incrível. E quando nós nos acostumamos com este mundo, para nós, usuários finais, né? E seja na hora que a gente sai de casa, seja na hora que a gente entra em casa, por exemplo, nós utilizamos, de alguma forma, essas interfaces conversacionais. Nós levamos isso, o final das contas, ou o resultado disso foi levar isso para as nossas empresas. Nós levamos isso para dentro das nossas empresas e nós hoje utilizamos gadgets, utilizamos interfaces, dispositivos dentro das nossas empresas para nos auxiliar no nosso dia a dia, né? O Gartner, que é um instituto super importante de futurologia, de mercado futuro, ele fala que até 2022, e olha que este paper saiu antes do Covid, né? Os 70% dos executivos vão interagir com alguma plataforma conversacional para as suas atividades diárias. Ou seja, isso é um número muito interessante, porque
traz para nós, desenvolvedores, oportunidades de negócio, traz para o usuário final mais comodidade e traz para a empresa mais agilidade de processo. Por que isso? Porque nós, como um todo, no geral, a gente perde muito tempo fazendo rotinas complexas ou rotinas diárias que precisam ser executadas dentro das nossas empresas. Um exemplo é, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma atividade de um relatório de despesas, por exemplo. Puxa, isso é super demorado, eu preciso entrar num sistema, fazer login, entender como que eu acesso essa funcionalidade através de vários menus. Ou seja, existe aí uma curva de aprendizado muito importante a ser feita, a ser realizada, e essa curva ela é extremamente ineficiente para as empresas. Ou então, quando eu preciso tratar alguma informação com o meu superior e ele está numa reunião, enfim, ele precisa parar a reunião para acessar um sistema e aí, com isso, fazer a aprovação que é urgente, por exemplo, para uma viagem, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que nas empresas, no geral, as iniciativas ou os vários sistemas juntos para que nós, funcionários, executemos o nosso trabalho, isso pode ser um complicador, pode nos confundir, e isso pode gerar um problema para nós, porque isso é ineficiente no final do dia. Nós precisamos de ser sempre eficientes. E nos negócios como um todo. Então, qual que é a crista da onda atualmente? Bom, primeiro, nós já vimos, por tudo que eu disse até agora, que as interfaces de conversação, no geral, elas são muito importantes e necessárias, não só na nossa vida, no nosso dia a dia, como pessoa física, mas também como empregado ou para negócios, ela se torna muito importante. A Forbes trouxe uma reportagem super interessante, um estudo muito profundo, onde ela comenta que a parte de customer service, ou seja, eu fazer um atendimento ao meu cliente, ao meu usuário, eu interagir com o cliente final, né? A parte de atendimento médico e também a parte de seguros, elas vão ter um crescimento exponencial para a utilização desse tipo de interface. É muito interessante utilizarmos esse tipo de interface nesse mercado, porque a demanda é gigantesca. É muita oportunidade de negócio nesses mercados que eu citei. Além disso, a Chatbot Magazine trouxe também uma reportagem super interessante de como essas interfaces podem substituir os formulários que nós estamos acostumados, né? Como a gente faz quando a gente necessita fazer, por exemplo, uma solicitação no site do nosso plano de saúde, ou então quando a gente precisa tirar alguma dúvida com algum atendente humano. Ou seja, formulários, eles são necessários, sim, mas depende de como são executados. Muitas vezes eles são massivos, chatos, demorados e inapropriados. Né? Por quê? Porque além a interface conversacional, ela desburocracia tudo isso, ela tira a burocracia da frente desses formulários e traz ali uma solução em tempo real para os usuários, o que é muito importante neste contexto que nós estamos vivendo hoje. Além disso, claro, nós
no geral, no mercado corporativo, estamos muito acostumados e utilizamos muito os números, né? Então, a gente utiliza constantemente gráficos para fazer análise e tudo mais. Por que não, né, ter esses números na mão? Mesmo que seja no formato de gráfico, mas eu ainda posso perguntar, qual foi a quantidade de itens vendidos ontem, do item tal vendido ontem, e o bot simplesmente responder. Se eu for ter que analisar um gráfico, eu vou ter que fazer essa análise. Eu vou ter que buscar esse número. E isso leva o quê? Tempo. Né? Então, nós estamos falando aqui de um mercado muito interessante, necessário e ágil, né? Que entrega aqui, nós estamos entregando agilidade, o que é muito importante atualmente. E aí, a IT Pro Portal trouxe também uma matéria muito interessante, com uma pergunta, né? Como que a interface de conversação no geral, ou seja, como os robôs conversacionais vão, né, vão nos ajudar daqui para frente. Ou seja, ela já afirma que ele é um grande ponto digital. Nós vamos utilizá-lo. Né? Esse caminho ele vai ser utilizado. Agora, por quê? Por que nós vamos utilizá-lo? Como utilizar esse tipo de interface? Então, isso é uma jornada que vem desde 2016, mais ou menos, sendo amadurecida, no final de 2016, 2017, sendo amadurecida. Mas nos dias atuais, nós podemos pensar em um próximo passo ou já fazer com que este próximo passo seja o atual. E qual que é o grande tchan dessas interfaces conversacionais? Porque, veja bem, eu tenho uma interface conversacional, é super interessante ter tudo isso que eu estou explicando no meu dia a dia corporativo, mas o que vai realmente mudar? Porque uma plataforma de chatbot, o próprio nome fala chat, eu preciso interagir, eu preciso ter ali um widget, eu preciso ter uma interface para eu digitar e poder interagir com os meus usuários. Mas como fazer isso? O que pode ser melhorado a partir daí? A partir daí, pessoal, nós vamos introduzir a voz nos assistentes digitais em geral, o que é muito, muito importante. E eu não estou falando aqui de Oracle, estou falando de negócio, eu estou falando de corporação. Né? As corporações têm um outro instituto de futurologia, de mercado futuro, lá do Reino Unido, que é o Juniper, que é super respeitado no mundo, que fala o seguinte, 82% das empresas já viram que precisam de voz. Por que elas precisam de voz? Primeiro, porque se não tiverem, vão estar fora do mercado. Todo mundo está indo por esse caminho neste momento. Né? Que é um negócio que há, sei lá, 10 anos atrás era coisa de filme. Né? Segundo, porque com voz eu não preciso limitar as minhas mãos. Né? Eu posso usar as minhas mãos e fazer perguntas e fazendo ser multitarefa, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso me ajuda muito. E o interessante é que nesse mesmo estudo nós podemos perceber e capturar informações, uma informação de que a voz vai trazer grana, vai trazer dinheiro para as empresas em geral, o que é muito, muito importante, né? O que é muito necessário. Ou seja, imagina a voz ajudando o mercado corporativo a aumentar receitas. Isso é muito interessante e necessário, né? Seja, por exemplo, para atender o cliente. Muitas vezes, o cliente final das empresas querem, por exemplo, utilizar, não querem conversar com um humano, mas querem usar um canal de voz. Então, através dessas tecnologias, a máquina vai ajudar um homem a resolver esse problema, né? Bom, então eu disse que eu hoje iria trazer 5 maneiras
de conversar, de interagir, de um pouco com essas plataformas de voz, né? E como nós aqui da Oracle fazemos isso e tudo mais. Bom, primeira coisa, os usuários iniciantes, no geral, né? Ou seja, aquele usuário que fica muito tempo sem acessar uma plataforma ou um sistema, geralmente eles não conseguem lembrar como que usa aquele site, usa aquela informação, né? Então, as interfaces de conversação vão remover, né? E vão trazer essa facilidade dos serviços a esses usuários, né? Então, as interfaces conversacionais, elas removem totalmente a curva de aprendizado necessária que existe, por exemplo, nos aplicativos móveis ou nos websites. Eu sei perfeitamente que os designers evoluíram muito essa parte, transformaram a parte de interface muito mais amigável, mas só que nós ainda precisamos, no geral, no contexto geral, ainda temos dificuldade, precisamos aprender como que utiliza ou como que acessa uma informação. Então, por exemplo, quando a gente traz esse tipo de facilidade para os funcionários, eles gostam, né? Eles gostam e eles... Por quê? Porque eles são atendidos, né? Então, e quando você ainda acrescenta voz nisso, aí é um plus, realmente é um outro nível, porque o cara não tem que ficar digitando, ele simplesmente pergunta do jeito que ele quer, e com sotaque ou não, e o bot vai entender, tá? Então, vamos à demo, né? Vou minimizar aqui. Vou ter que compartilhar de novo, vocês me desculpem que eu somente compartilhei a tela da apresentação. Só um instante. Ok, aqui eu tenho a minha página web, né? E vejam só vocês. Imaginem que eu, por exemplo, precise executar, eu estou na minha empresa e preciso solicitar... Oi, eu sou uma assistente digital. Do que precisa? Uma nova... Desculpa, ela já está falando comigo aqui. Vou eliminar isso. Um novo crachá, por exemplo. Para eu acessar o menu, para solicitar um novo crachá, eu preciso lembrar. Possivelmente eu não vou lembrar e vou acabar enviando uma mensagem ou um e-mail para o RH, né? E o RH vai demorar possivelmente algumas horas para responder, porque ele também tem as atividades dele lá para fazer. Então eu venho aqui e falo, ó, preciso de um novo crachá. Desse jeito mesmo, né? Ele me pergunta o código de funcionário, eu vou colocar aqui meu código de funcionário. Ó, ele já... O que ele fez aqui, pessoal? Ele foi lá no sistema legado, ou seja, ele fez uma integração com os sistemas de retaguarda que existem na empresa e encontrou o registro. Sabe que eu estou lá e tudo mais através desse código. Por uma questão de segurança, ele me mandou um SMS, porque eu não estou em uma área logada, ele me mandou um SMS para quê? Para verificar se sou eu mesmo, né? Eu lá no sistema logado tenho o número do meu celular, ele encontrou esse número de celular através dessa integração, né? E me mandou essa informação através de um SMS. Eu vou digitar aqui o número que eu recebi, tá? Ok? Ó, e ele já também mandou, já fez a solicitação para mim, né? Já eu recebo aqui um e-mail de confirmação dessa solicitação. Olha que interessante isso. Ele estava integrado, ele não sabe de nada, né? Eu digitei aqui do jeito que eu queria, né?
eu queria um novo crachá aqui, preciso de um novo crachá. Ele entendeu, não coloquei acento nem nada, ele entendeu perfeitamente isso, né? E já me trouxe aqui, já me ajudou a fazer essa solicitação. Como? Ele estava integrado ao sistema legado de RH e, primeiro, ele buscou a informação de quem é o funcionário a partir do ID informado. Se o ID não existisse, ele iria falar, ó, se o ID não existe, por favor, me informe um ID correto ou alguma coisa desse tipo. Segundo, ele, depois que eu confirmei, ele ainda fez uma informação, ele ainda fez aqui algo de segurança, né, para saber quem eu sou eu mesmo. Então, ele fez um fator de autenticação aqui, usou um fator de autenticação, que é o SMS nesse caso, e beleza, lá estava eu, me encontrou, e depois disso, simplesmente pôde fazer a solicitação. Como que ele fez essa solicitação? Quais as integrações que estão aqui? Eu não sei. Eu sei que isso foi executado de forma imediata. Quanto tempo ele me poupou aqui para eu me logar no sistema, para eu me encontrar lá a opção de solicitar o crachá novo, etc. Então, isso é uma interface conversacional que te traz ou que te poupa muito tempo. Voltando à apresentação, vamos continuar. Ok, eu vou trazer uma segunda maneira, né? Qual que é a maneira 2 que eu trago aqui? Todos os dias nós realizamos tarefas nas nossas empresas. A gente chega, por exemplo, tem que fazer login ou informar todas as atividades, no final do dia informar todas as atividades feitas, e etc, né? Isso é um negócio muito, muito desgastante, né? Imagina se eu tenho um bot que eu posso, trabalhando aqui ou executando alguma atividade, falando para ele, ó, hoje eu fiz isso, isso e isso, anota lá e envia esse relatório para o meu chefe. Isso é sensacional. Isso vai poupar tempo, poupar trabalho, né? Eu vou precisar de digitar menos, vou correr menos risco de ter algum problema de ler, por exemplo, né? Então, isso é muito, muito produtivo para o nosso dia a dia, e essa forma de lidar com tudo isso é interessante. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, Léo, muito legal, mas, poxa, eu tenho vários formulários para eu preencher, eu tenho funcionários em vários países, como que é isso? O bot vai entender só uma língua, só português, só inglês, ou só espanhol, ou outra língua? Como que funciona isso? Não, pessoal. Aí que está a inteligência, né, do bot. Você consegue utilizar um bot em múltiplas línguas, né? Essas plataformas, principalmente a nossa, em múltiplas línguas, inclusive a voz, tá? E essas plataformas vão te ajudar, inclusive com formulários, tá? O formulário não é um problema para elas. E eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Mas antes, desculpa, eu quero falar de um cliente nosso lá do Reino Unido. O Hermes é o Correios do Brasil, lá no Reino Unido. Eles têm mais ou menos entre 6 e 7 mil solicitações, solicitações diversas dos clientes. E depois que eles utilizaram a nossa plataforma, né? Olha, em pouquíssimo tempo, nós estamos hoje com 40% dos usuários sendo totalmente atendidos por um chatbot. O que é muito, muito, muito importante. Eles têm lá, eles colocaram um bot nos dispositivos móveis deles, né, nos aplicativos e também no site. Então, é muito prático, muito fácil usar isso, né? E como que é isso?
Bom, agora eu vou mostrar, então, uma demo, vou fazer uma demo de um formulário, né? Ou seja, de uma informação mais complexa que eu tenho que fazer, por exemplo, mas eu vou mostrar aqui que é possível também fazer isso através de um bot. Aqui está, só um instante. Aqui está. Share screen. Ok. Bom, essa aqui é também um formulário, tá? Eu tenho aqui um bot em espanhol, em homenagem a todas as pessoas que... Olaf Buendia, soy uno assistente digital. Vou tirar aqui, tá falando aqui comigo. É... Então, aqui eu tenho aqui um bot, ok? Então, para começar, o bot ele trabalha com múltiplas línguas, né? Espanhol, inglês, como eu disse, português, francês, alemão, enfim, várias línguas. E aqui eu tenho aqui opções, por exemplo, ricas de interação com os meus usuários, né? E aqui eu tenho esse bot aqui, é um bot de COVID, né? As empresas vão utilizar. Eu vou selecionar aqui. Olha só, pessoal, um formulário dentro do meu bot. Então, aqui, ó, eu posso executar um formulário, perguntar aqui dentro nome. Por que que o pessoal que desenvolveu esse bot, esse fluxo, quis colocar um formulário aqui? Porque seria muito chato para um bot ficar perguntando: ah, você tem dor de cabeça? Você tem dor muscular? Você está tossindo? Então, para evitar a repetição de perguntas, ficou mais fácil, ficou mais óbvio, ficou até mais inteligente colocar um formulário no fluxo. E veja como é tranquilo trabalhar com formulários aqui. Eu simplesmente coloquei, ele se adequou perfeitamente ao meu diálogo e quando eu clico em confirmar, ele vai capturar essa informação e seguir o fluxo dele. O que é muito, muito inteligente, muito interessante, né? Então, era isso, esse tipo de poder que a gente pode trazer para ajudar as pessoas das corporações no seu dia a dia, ok? Bom, seguindo aqui com a nossa apresentação, vou compartilhar novamente. Bom, a maneira 3 que nós podemos utilizar, e é muito necessário, como eu disse, no bot pode trazer números prontos e mastigados, entre aspas, né, a informação pronta para nós, né? Então, eu preciso de ter, por exemplo, interfaces de bot, de conversação, que são capazes de mostrar para mim os últimos números de vendas, por exemplo, através de um gráfico, né? Eu posso colocar, aliás, eu posso fazer mais, eu posso colocar isso dentro de um gráfico e quando eu clicar nesse gráfico, ele ir para o meu site, mostrar as informações em detalhes, por exemplo, porque a janela ali, o widget, ele é reduzido, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é muito, muito importante e necessário. Quando você consegue trazer os aplicativos de analíticos, né, de análise de dados, para dentro de um bot, para uma plataforma de bot, fica muito interessante, né? Então, aqui eu tenho uma outra demo que eu fiz para vocês, que eu vou mostrar aqui, que mostra exatamente isso. Eu vou solicitar um dado, ele vai me trazer os dados, e depois que eu tiver esses dados em mãos, eu vou poder mostrar um gráfico, em vez de mostrar o dado só, né, nesse caso aqui. Só um instante, aqui está a minha informação. Ok? Bom, vou mandar aqui um oi.
Então, ele já voltei agora a falar com ele em português, né? Ele me perguntou aqui o que eu preciso, eu vou falar assim, quero as vendas mês a mês do último ano. Ó, ele, em vez de me mandar trazer números, ele trouxe um gráfico para mim. Esse gráfico aqui é exemplo a título de demonstração somente, mas eu poderia fazer aqui um gráfico mais elaborado, que o gráfico fosse criado em tempo real e a informação fosse me enviada. Aqui eu já tinha um gráfico pronto e trouxe, para ser mais rápido aqui na demo, por conta de tempo e prazo que nós temos. E aí, quando eu clicar, por exemplo, em mais informações, ele pode abrir uma janela nova para trazer informações de acordo com o gráfico que eu recebi anteriormente, né? Então, já plota um gráfico que eu recebi e posso trabalhar em cima desse gráfico. Às vezes, posso arrastar, soltar, alterar números, analisar com mais calma esses números nessa interface. Então, é muito importante ter essa possibilidade no meio corporativo, né? Eu simplesmente poder trabalhar com gráficos, e aí eu poderia falar para o bot, sim, você me ajuda, e eu quero que você aqui faça uma previsão de vendas futura. E vai e realiza, né? É claro que aqui isso não está programado, mas poderia estar, a gente poderia ter feito isso para ajudar no dia a dia mesmo. Se eu fosse fazer isso manualmente, como seria, né? O usuário teria que possivelmente abrir uma planilha para começar a criar um monte de fórmulas dentro dessa planilha para começar a fazer esse estudo, né? Então, manualmente, para gastar horas, talvez dias, e em vez de obter uma informação instantânea como o bot é capaz de fazer aqui. É claro que depende de cada caso, mas possivelmente o bot vai ser capaz de entregar a informação de forma muito rápida e muito assistida, né? Agora, o que também é importante, pessoal, nesse mundo de bots, nesse mundo conversacional, nesse mundo de assistente digital? Vou mostrar para vocês aqui, vamos continuar. Ops, desculpa, a apresentação voltou, mas aqui está. A maneira 4, né? Um bot, ele tem que ser capaz, pessoal, de interagir ou de ser proativo com o funcionário ou com o colaborador da empresa. Por exemplo, um representante de vendas tem que ter, por exemplo, as informações das últimas vendas que ele fez para um determinado cliente, né? Um funcionário tem que saber, por exemplo, ou tem que obter qual que é a última, se as férias deles estão vencendo ou não, e assim por diante. O que essas conversas, ou o que isso pode trazer de bom para as empresas, né? Bom, de bom, muitas coisas. Primeiro, o funcionário possivelmente pode não esquecer de tarefas comuns, corriqueiras, que a gente às vezes deixa passar por muitas atividades ao mesmo tempo, por exemplo, né? E mais que isso, o bot, ele tem hoje a capacidade, principalmente o da Oracle, as plataformas de geral têm a capacidade de saberem ou de conhecerem sobre muitos assuntos, de conversarem sobre muitas coisas. Isso é muito essencial, muito importante, porque com relação a quando eles conseguem fazer isso, eles conseguem ajudar o cliente, e mais que isso, trazer informações relacionadas
para uma pessoa específica. Ou seja, eu paro de trabalhar com amostragem, com estatística e começo a trabalhar com dado real e personalizado, né? O que é muito importante. Mas o que é isso que eu estou falando? Eu vou mostrar aqui. Maneira 4. Bom, eu vou começar uma conversa com o bot agora e vou simplesmente abrir ela aqui, ó. Olha só, quando eu abri, o bot já me falou uma coisa. Olha, nós, da nossa empresa aqui, sabemos que hoje é seu aniversário. Então, ele me mandou uma mensagem. Olha só que eu não digitei nada, tá? Não digitei nada, absolutamente nada. Ele me mandou uma mensagem, tá? Acabou de mandar, ó, 2h39, né? E também me falou umas coisas muito importantes. Olha a proatividade aqui acontecendo, pessoal. Ó, ele falou que eu preciso tirar férias. E essas férias têm que ser agora em setembro, né? Então, ele já fez aqui uma consulta com relação à previsão do tempo para o mês de setembro, de forma automática, não pedi. Eu não digitei nada aqui. Então, ele falou, ó, cara, Sudeste vai chover, Nordeste vai ter sol e Sul vai estar frio. O que você quer fazer nas suas férias? Você quer ir para o Sul para curtir frio? Você quer ir para o Nordeste curtir calor? Quer ficar no Nordeste curtindo chuva, né? Com capa de chuva lá, molhando. O que você quer? Então, ele me disse isso, pessoal. Olha que interessante isso. Isso é a produtividade que nós podemos fazer com o bot. Mais que isso, aquelas tarefas que eu falei que são corriqueiras e tudo mais. Ó, cara, você tem que marcar suas férias. Então, ele já foi proativo nesse sentido, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Mas eu vou voltar nessa demo aqui, porque eu quero mostrar mais, tá, dela. Só que antes, eu vou voltar para a apresentação. Eu vou deixar a demo do jeito que está, não vou atualizar a tela nem nada. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação para falar o seguinte, para falar que a quinta maneira que nós temos é uma maneira. A gente tem um cliente que utiliza isso, que é o Honeywell, que faz muita coisa de forma automática, e com isso, pessoal, e eles fazem tudo no aplicativo deles, lá no Microsoft Teams, tá? E com isso, eles reduziram muito o trabalho do RH, para o RH trabalhar com as tarefas de dia a dia, que são importantes e tudo mais. Então, o número de chamadas ali reduziu bastante, foi muito bom. E aí, qual que é a maneira 5? Né? Maneira 5 é a seguinte, eu preciso executar um monte de tarefa lá e tudo mais, e aí, como que o bot pode buscar informações que são auxiliares, mas importantes para mim, como eu disse, não é mais estatístico, é pessoal, para me ajudar no dia a dia. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. O que ele pode me recomendar de hotel, de voo, para eu estar, por exemplo, mais próximo do cliente, né? E assim por diante. Então, eu vou seguir naquele exemplo lá que eu dei do aniversário e da marcação de férias. Ele já fez isso. Cara, ó, você tem férias e eu estou vendo que a previsão do tempo é essa. O que você quer? Né? Então, eu vou voltar lá na demo para mostrar isso para vocês um pouco melhor. Né? Vou compartilhar aqui aquela demo de novo para mostrar exatamente isso funcionando. Screen demo. Já verifiquei a previsão do tempo, tal, como posso ajudar? Ah, eu quero sol. Quantos dias que você vai tirar de férias, Léo? Ah, eu quero 30 dias. 30 dias, por exemplo. Ou então posso escrever, eu quero, do jeito que eu estou falando aqui. Eu quero 30 dias. Né? Ó, ele já me... Olha só a questão da proatividade. Ele já sabe que dia 7 de setembro tem um feriado. Existe um feriado no dia 7 de setembro, ele falou, ó, cara, começa as férias no dia 8, você vai aproveitar melhor.
mais dias e tudo mais. Então, e ele já falou, pode... Eu vou colocar aqui sim, aqui. Posso confirmar. Já foi lá no sistema de né, o sistema do RH, já marcou lá, já fez a solicitação e já me mandou um e-mail. O que isso significa, pessoal? Significa que eu não precisei acessar o sistema. É claro que aqui eu estava com aquele token ainda válido, né? Mas eu não precisei aqui acessar o sistema, não precisei saber aonde que isso, a parte de solicitação de férias ou formulário de férias fica no sistema. Não precisei fazer isso. O bot resolveu meu problema. Ele simplesmente perguntou, cara, você quer sol, chuva ou calor, ou frio? Eu quero sol. Beleza, você vai para o Nordeste que lá vai ter sol. E aqui a gente ainda poderia criar rotinas do tipo, quer que eu agende um Uber para você no dia da sua viagem? Eu agendaria. Então, isso é ajudar. Isso é resolver os problemas como um todo, né? E mais que isso, cruzando informações internas e externas, se forem possíveis, se forem permitidos, né? Isso é importante. Então, quando a gente cria bots para a área corporativa, é muito importante ter em mente como que nós podemos cruzar essas informações, utilizar essas informações no geral. Vou voltar para a apresentação e aí para a gente mostrar mais coisas. Só um instante, por favor. Aqui, share screen, ok. Olá? Leo, it's me, Ruben. We have Okay. a couple of questions in the QA option. Okay, I will respond to this question. Just a second, please. Okay, thank you. Okay, oh, no problem. Welcome. I have in time or no? I think we have a couple of minutes. Okay, nice, thank you. Pra gente, ok, thank you. Pra gente começar a finalizar, pessoal, o ODA, né, o Oracle Digital Assistant, ele permite, como eu demonstrei, os usuários, no geral, a terem mais proatividade no trabalho, nas colaborações, né, por conta do bot. Ele entrega informações em qualquer canal, seja, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook Messenger, no Telegram ou no Slack, Microsoft Teams. Entrega voz também, é muito interessante. E nós precisamos estar atento a esse mercado, seja como desenvolvedor, seja como player, seja como usuário, porque todos os institutos de mercado falam que esta é uma tecnologia para ser utilizada, né? E vejam só vocês, que nós, o Digital Assistant da Oracle, hoje, como eu demonstrei, consegue fazer raciocínio, consegue ter conhecimento e proatividade para ajudar o usuário no geral, tá? Era isso que eu queria mostrar. Estou disponível aqui e vou começar a responder as perguntas aqui. Olá, Carmen, que tal? Quais serão as áreas de organização que mais usarão os assistentes digitais? Ou, no seu caso, quais serão os casos de uso mais utilizados? Bom, como eu disse, as verticais, Carmen, as organizações no geral para a parte de gestão, então eu estou falando aqui de RP, a parte de colaboração, estou falando aqui de RH, HCM, tá? Vão ser muito, e a parte de atendimento ao usuário final, ao cliente final, vão ser muito requisitados, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui de atendimento no setor de varejo, por exemplo, varejista, estou falando, né, consuming goods, estou falando um pouco da área de saúde, que também existe muita demanda para isso. A área automotiva, cada vez mais os carros vão utilizar isto, então é muito importante. Ao seu ver, você considera que o futuro de chatbots de aplicação web chegará a um nível de atender comandos por voz? Isso já aconteceu, viu, Samuel? Isso já existe. O Oracle Digital Assistant,
entrega, você consegue falar e também receber respostas por voz com o Oracle Digital Assistant e em multilíngua, tá? Então, português, espanhol, inglês, você já consegue, francês, você já consegue. E a questão de servidor com os dados, bom, a Oracle aqui, ela está preparada para isso, a nossa plataforma utiliza GPU, é uma solução, e também aprendizagem profunda de máquina, então é Deep Learning que nós utilizamos para a parte de voz, o que é muito, muito importante. Ok, Samuel? Respondi sua pergunta? Deixa eu ver agora no chat alguma coisa. Se tem perguntas, ok. Se tem... Oh, perfeito. Eu creio que é isso, meus amigos. Obrigado por hoje. Graças por hoje. Leo, I Sim. think the other question from Samuel Macedo. Ok. In the QA option. I respond this question. Okay, perfect. Okay. It's because I'm sorry because I know speak Portuguese. I don't know. Okay. No problem. No problem. Okay. Thank you very much. Don't worry about it. Ok, thank you, welcome. Meus amigos, muito, muito obrigado por hoje, por estarem aqui comigo hoje. Obrigado, foi uma honra imensa. My friends, thank you very much for your time. And I'm here always, okay? Well, thank you very much, Leo. Welcome. Welcome, and thank you to all the people that are with us in this this training or this presentation. I hope they enjoy your presentation. Thank you very much and have a good afternoon. Thank you. Bye. Okay, bye-bye.